Está precisando de dicas para escrever o seu TCC? Então acompanhe esse vídeo. Após a escolha do tema, faça um resumo. No resumo, apresente os elementos mais importantes do seu trabalho. Explique os objetivos da pesquisa e os temas investigados. O resumo deve conter de 100 a 250 palavras. Em seguida, escreva a introdução. A introdução serve para motivar o leitor a continuar a leitura do seu trabalho. Portanto, tente despertar a curiosidade do leitor. Apresente o tema do trabalho e qual é a área que você está pesquisando. Explique a importância e a utilidade do seu projeto e também onde poderia ser aplicado. Como sugestão, você pode escrever essa parte depois que terminar a escrita do desenvolvimento. Nesse momento, já terá uma visão geral do trabalho e ficará mais fácil escrever a introdução. Faça um capítulo onde você vai mostrar o desenvolvimento do seu trabalho. O desenvolvimento é a parte principal. Nessa etapa, você deverá apresentar as teorias, os procedimentos e os resultados. Para uma melhor organização, o desenvolvimento pode ser dividido em subcapítulos, conforme a sugestão a seguir: objetivos, revisão da literatura, materiais e métodos da pesquisa, apresentação e análise dos resultados. Então, são esses os subcapítulos que fazem parte do desenvolvimento. Os objetivos. A escrita dos objetivos deve começar com verbos no infinitivo, como exemplos: projetar, montar, fabricar, analisar e outros. O objetivo geral deve apresentar a ideia principal do seu trabalho, descrevendo de forma sucinta e objetiva a finalidade do trabalho e a meta a ser atingida. Como exemplo, um aluno, ele gostaria de utilizar no seu TCC um sensor de temperatura tipo PT100 e um controlador de temperatura. Portanto, o objetivo geral do seu trabalho poderia ficar escrito da seguinte maneira: instalar um sistema de controle automático de temperatura em uma estufa de secagem de cereais. Note que, nesse objetivo geral, está bem claro qual é a meta a ser realizada. Você precisa também definir os objetivos específicos, que são apresentados na forma de tópicos e mostram as etapas do trabalho. São aqueles objetivos necessários para atingir o objetivo geral. Escreva no mínimo 3 objetivos específicos. Como exemplo, esse trabalho que o aluno irá realizar na instalação de um controlador de temperatura, ele poderá definir como objetivos específicos: projetar o esquema elétrico do sistema de controle de temperatura, porque o aluno tem que saber como fazer as ligações, então esse seria o primeiro objetivo específico. O segundo objetivo específico seria demonstrar o funcionamento do sensor de temperatura tipo PT100. Ele poderia utilizar o trabalho para se aprofundar no funcionamento dos sensores de temperatura. Elaborar a instalação e a parametrização do controlador eletrônico. Então, note que os objetivos específicos são os passos que a equipe e o aluno precisa atingir para chegar até a meta principal, que está bem descrita lá no objetivo geral do trabalho. Depois disso, há um subcapítulo chamado Revisão da Literatura. Essa etapa também pode ser chamada de revisão bibliográfica ou fundamentação teórica. Faça uma pesquisa sobre o tema do seu projeto.
Verifique o que outros autores já escreveram sobre o tema que você está estudando. Se utilizar partes de textos de outros autores, faça a citação seguindo as normas. Não é permitido copiar sem citar o autor. Isso é plágio, que é um tipo de crime. Veja na descrição desse vídeo, eu vou colocar dicas para que você possa obter as normas de como fazer as citações e as referências. Explique o princípio de funcionamento dos componentes que você utilizou, isso ainda dentro da revisão da literatura. Explique também a teoria relacionada com o funcionamento do seu projeto. Ou seja, a revisão da literatura é a parte teórica, é a base teórica do seu trabalho. Há um outro subcapítulo chamado Materiais e Métodos da Pesquisa. O método é o conjunto das etapas e processos utilizados na realização do trabalho. O método mostra o caminho que foi percorrido para a realização do trabalho. Apresente os procedimentos que foram utilizados. Ou seja, nos materiais e métodos, você vai apresentar tudo aquilo que você fez para que o seu trabalho fosse concluído. Então, você pode elaborar um texto respondendo às seguintes perguntas. Onde o trabalho foi feito? Identifique os locais onde você realizou o trabalho. Esse projeto foi elaborado para atender uma empresa? Foi feito para a melhoria de alguma máquina? Onde esse trabalho poderá ser utilizado? Então, descreva o local onde você realizou o seu projeto. Como o trabalho foi executado? Explique os procedimentos que você realizou, como exemplos, a montagem de um protótipo, se você montou um circuito, montou um protótipo em protoboard, explique isso no seu trabalho. Uso de um simulador, pesquisa aplicada, realização de testes. Então, tudo aquilo que você fez, você vai explicar dentro do subcapítulo Materiais e Métodos da Pesquisa. Empréstimos de materiais e outros. Com o quê? O que foi utilizado na montagem? Aí você vai descrever os materiais. Apresente os materiais e os componentes que foram utilizados. Acrescente fotos ou figuras representando os componentes. Pode incluir fotos das montagens que você realizou. Na figura que está aparecendo do lado direito, temos um exemplo de uma montagem utilizando Arduino e montagem de circuito em protoboard. Então, quando você realizar as suas montagens, você pode tirar fotos e acrescentá-las no seu trabalho. No dia da apresentação do TCC, você pode mostrar também alguns vídeos dos procedimentos realizados. Apresente os esquemas elétricos e esquemas eletrônicos dos circuitos que foram montados. Explique como os circuitos funcionam. Se o esquema for muito extenso, você pode apresentá-lo nos apêndices, que fica no final do trabalho. Apresente os programas elaborados. Se você fazer algum programa para o Arduino ou para um CLP, apresente aqui, nesse subcapítulo, o programa elaborado. Quanto custou? Apresente a tabela com os componentes e os valores gastos ou estimados. Segue uma sugestão de tabela. Se preferir, você pode apresentar essa tabela nos apêndices. Então, aqui nós temos uma sugestão de tabela. Em seguida, eu vou preencher uma linha dessa tabela apenas como um exemplo. Suponha que você utilizou no projeto um motor elétrico trifásico. Então, temos aqui na primeira coluna, nome da peça, motor elétrico trifásico.
fabricante, coloquei aqui VEG, o modelo ou código de fabricante, a quantidade que foi utilizada, o preço unitário, foram 2, né? Então, no total, R$ 1.600, de acordo com esse exemplo. Aí você continuaria preenchendo as demais linhas, né? Colocando os materiais que você utilizou. No final, você faz a soma para obter o valor total do seu projeto. Terminado esse subcapítulo, materiais e métodos, você escreve um outro subcapítulo que é a apresentação e análise dos resultados. Apresente nesse subcapítulo todos os aspectos positivos do trabalho realizado. Descreva como foi o funcionamento do circuito. Se utilizou o simulador, mostre o funcionamento do projeto no simulador. Você pode copiar, dar um print na tela do simulador e acrescentá-lo, essa figura, no seu projeto. Ainda dentro dos aspectos positivos do seu trabalho, também comente quais são as possíveis vantagens da aplicação desse trabalho. Demonstre se há viabilidade econômica para a implementação do projeto, se ele é viável, se ele traz vantagens para as empresas ou para as pessoas. Comente também os desafios que surgiram na execução do trabalho, como exemplos. Durante os testes ocorreram problemas? Algo não funcionou como estava previsto? Isso você pode relatar também no TCC. Os problemas também fazem parte do processo de aprendizagem. Tiveram dificuldade em encontrar algum componente? Ficou faltando alguma coisa para terminar uma etapa do trabalho? Quais foram as soluções adotadas para solucionar os problemas que ocorreram durante a execução do trabalho? Então, todos os passos que você executou, os desafios que você superou, também podem ser comentados aqui na análise dos resultados. Depois vem um outro capítulo chamado Considerações Finais. Aqui você deve explicar se os objetivos foram atingidos. Se algum objetivo não foi atingido, justifique sua resposta. Explique de que maneira esse trabalho contribuiu com o seu aprendizado e com o seu desenvolvimento profissional. Se o projeto foi aplicado em uma empresa, explique como esse trabalho foi útil para a empresa. Comente também se há necessidade de novos estudos e outros testes para o aperfeiçoamento do seu projeto. Não esqueça das referências bibliográficas. Seguindo as normas oficiais, faça uma lista de referências que você utilizou para a escrita do TCC. As referências podem ser livros, textos da internet, vídeos, manuais de instruções e outros. Na descrição desse vídeo eu também vou colocar algumas dicas para as referências bibliográficas. Apêndices e anexos ficam no final do trabalho. Os apêndices são materiais produzidos por você ou pela sua equipe, como exemplos, listas, esquemas, fotos, figuras, desenhos, questionários e outros. Aquelas coisas que são muito extensas, que você acha que poderia atrapalhar o texto do seu trabalho, você pode colocar no final como um apêndice. Mas apêndice é aquilo que foi produzido por você. Aquilo que você copiou de outros lugares são os anexos. Os anexos são materiais produzidos por outros autores. São documentos que você extraiu de livros, internet, manuais e outros. Por exemplo, parte de um manual de instruções do fabricante, um datasheet de um componente eletrônico e outros. Para saber mais, veja outros vídeos que eu estarei colocando aqui na descrição desse vídeo. Já foi publicado nesse canal dicas para a escolha do tema e também dicas para a escrita do pré-projeto. Para acompanhar todas as atualizações, se inscreva nesse